Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Lógica de Programação e Algoritmos com C#. Meu nome é Tasso e eu serei o professor de vocês durante esse curso, né? Eu trabalho já há algum tempo com programação, mais especificamente como desenvolvedor na plataforma .NET, prioritariamente com C#, mas também linguagem SQL, conheço um pouco também de HTML, já trabalhei com um pouco de JavaScript, mas hoje eu trabalho mais com C#, e esse curso é de Lógica de Programação e Algoritmos, já introduzindo a linguagem C#, certo? Além disso, eu trabalho também com Unity, com criação de jogos e dou aulas na Escola de Programação e Desenvolvimento Super Geeks para crianças e adolescentes. Ao longo desse curso, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou trazer o conceito, inicialmente, aqui por meio de slides, vou dar alguns exemplos, algumas vezes eu vou abrir o código, abrir o Visual Studio, mostrar como é que se faz realmente e no final vai ter uma parte prática onde eu vou passar um exercício e aqui fica um adendo. É muito importante que vocês façam o exercício, pois sem o exercício vocês não vão conseguir se desenvolver na matéria. A maioria das pessoas que estão tendo contato com esse curso são pessoas que estão iniciando no mundo da programação, que não conhecem realmente nada, ou seja, na parte básica, na parte de lógica de programação ainda. E, nesse momento, pode soar um pouco difícil dar os primeiros passos, mas eu deixei aqui essa frase bastante inspiradora de Winston Churchill, que ele fala assim: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Ou seja, eu espero que o mesmo entusiasmo que vocês tiveram assim que compraram o curso, vocês permaneçam com esse entusiasmo, mesmo diante de sucessivas falhas, sucessivos erros de processo. Eu quero dizer que isso é normal, é natural errar, é natural às vezes o código não sair da forma como a gente imaginou, como a gente quis no primeiro momento, mas é como eu falei, é uma questão de prática, tentativa, erro, prática, estudo. Em algum momento desse processo você vai estar apto a trabalhar na área e se tornar de fato um programador. Começando, o que são algoritmos, né? Esse é o tema da nossa primeira aula. Aqui eu vou trabalhar com o conceito de algoritmo, lógica de programação, o que significa lógica de programação, e também algumas linguagens de programação. É muito comum na internet, ou então em algumas aulas que a gente vê a seguinte analogia, do algoritmo como uma receita de bolo. O que significa dizer isso? Por exemplo, quando a gente vai querer fazer um bolo, a gente precisa separar, por exemplo, ingredientes, a gente precisa separar quais utensílios de cozinha a gente vai utilizar, quem sabe a gente vai quebrar o ovo, acrescentar numa vasilha, adicionar farinha de trigo, fermento, uma série de coisas, né? Eu não sou muito bom em fazer bolos, mas eu sei que fazer um bolo envolve um conjunto de etapas que, quando executadas de uma determinada forma, ou seja, de uma forma sequencial, no final das contas você consegue fazer o seu bolo. E o algoritmo nada mais é do que isso, é um conjunto finito de passos que, quando ordenados e quando executados, resolvem um problema, certo? Aqui eu coloquei também uma segunda característica do algoritmo, que ele é a unidade básica de um código, ou seja, se o algoritmo é um conjunto de passos ali para a resolução de um problema, então, e o programa nada mais é do que um mecanismo virtual, tecnológico de resolução de problemas. Imagine, por exemplo, um aplicativo financeiro onde você faz pagamentos, certo? Aquele programa de computador ele resolve um problema, que é permitir que você realize um pagamento de uma forma online, através do seu aplicativo, através de um site, alguma coisa assim. Dentro deste programa geral, do ponto de vista macro, que é permitir que você realize um pagamento, existe uma série de outros pequenos problemas que os algoritmos dão contas, por isso que um programa de computador é formado através de realmente uma quantidade enorme de algoritmos, de pequenos algoritmos. Ou seja, você vai ter um algoritmo num programa como esse que valida um determinado CPF, uma determinada senha, autentica um pagamento, que verifica se o usuário tem saldo para realizar esse pagamento. E por último eu coloquei aqui que não é um algarismo. São palavras que se parecem, mas são palavras cuja definição é completamente diferente. Algarismo é um termo matemático que designa um dígito, né? Um número, por assim dizer. Por exemplo, tem um algarismo 1, 2 e 3. O termo algarismo é um termo da ciência da computação que designa, como eu falei, um conjunto de etapas, um conjunto de passos para a resolução de um problema. Se não ficou claro, por exemplo, eu vou criar um algoritmo agora. Meu problema é sair do ponto A para um ponto B. Imagine que eu quero atravessar a rua, por exemplo. Se eu estou no ponto A, eu preciso olhar para um lado, olhar para a esquerda, olhar para a direita, verificar se está vindo o carro e se estiver vindo o carro, então eu vou prosseguir em linha reta até o ponto B, certo? Entendeu agora o que eu falei como conjunto finito de passos ordenados?
porque existe uma sequência correta de passos. Imagine se eu primeiro atravessasse para depois olhar para um lado e para o outro. Então, eu não conseguiria, provavelmente eu seria atropelado por um caminhão. Então, para o algoritmo funcionar, ele tem que ser um conjunto finito de passos ordenados que, quando executados, resolvem um problema. E onde estão os algoritmos, né? Pessoal, assim, quando eu me refiro a programas de computador, e eu falei que programas de computador são criados, são formados a partir de um conjunto de algoritmos, eu estou me referindo aqui a site, eu estou me referindo a aplicativos, a programas de computador que você tem instalado na sua máquina, ou seja, aquele um executável, né, que você tem ali na sua máquina, e o algoritmo nada mais é do que um modo de dar ordens ao computador. Galera, hoje em dia, a maioria das funções que a gente realiza no dia a dia são, assim, controladas por cálculos que acontecem em computadores. Por exemplo, se você vai no metrô, não pensem que tem uma pessoa ali controlando que horas que chega o metrô tal, que horas que sai o metrô A, que horas que chega o outro, não. Quem faz isso é um controle central, uma máquina, ou seja, um algoritmo que foi programado para este fim. A maioria das coisas que a gente tem hoje, semáforo, sistema de trânsito, funções do dia a dia, se você vai no hospital, quem é que vê ali qual é o momento de cada paciente. Galera, tudo isso hoje é feito através de algoritmos, é feito de cálculos computacionais. Todo algoritmo é feito a partir de uma linguagem de programação. E uma linguagem de programação nada mais é do que uma forma que o ser humano encontrou de se conectar, de se comunicar com a máquina e permitir que a máquina realize funções do dia a dia. Por exemplo, eu tenho linguagens de programação como Python, C#, C++, C, Visual Basic, JavaScript e muitas outras linguagens também. Uma característica forte da linguagem de programação é que ela é sempre direta e sem ambiguidade. O que é uma linguagem direta? É aquela linguagem literal, lógica. Aquela linguagem que não abre margem para elementos de subjetividade, né? Mais características da forma que o ser humano se comunica. Por exemplo, se eu falo assim, eu tenho uma filha que ela se chama Maria. E eu digo, Maria, estamos precisando de pão, tem R$2 em cima da mesa. Foi uma forma que eu falei. Se for um ser humano, claramente ele vai entender. Preciso ir à padaria, tenho R$2 em cima da mesa, então pronto, vou comprar pão. Agora, será que a máquina vai entender isso? Existe nessa forma de se comunicar um certo elemento de subjetividade que preenche certas lacunas da comunicação. Agora, quando eu falo diretamente com a máquina através de uma linguagem de programação, essa linguagem tem que ser mais direta. O que seria uma linguagem mais direta? Maria, vá à padaria e utilize R$2 para comprar pão. Essa seria a forma que a máquina entenderia. É claro que eu estou utilizando aqui termos gerais, estou dando uma ideia geral sobre como funciona esse processo. E o que eu quero dizer com lógica de programação? Lógica de programação, pessoal, é claro, existem várias formas de se ensinar a lógica de programação. Uma delas eu elenquei aqui, duas delas na verdade, que é o pseudocódigo. O que é o pseudocódigo? Você vai trabalhar a lógica de programação como se fosse realmente uma linguagem de programação, mas você vai utilizar uma linguagem do ser humano real. Nesse caso, foi justamente a forma como eu aprendi, foi dessa forma, mas eu vou ensinar a vocês de uma outra forma. A gente já vai ter uma introdução à linguagem C#. Então, o processo de aquisição da lógica de programação, vocês já vão fazer já com uma linguagem específica. Eu fiz com o Portugal. Portugal é uma linguagem de programação que trabalha alguns comandos justamente com o português, né? Por isso que existe esse trocadilho, Portugal. Existe a forma do fluxograma também, que você trabalha com elementos assim, mais visuais, que você entende, por exemplo, o conceito de entrada, saída e processamento de dados, mas você trabalha com quadrados, círculos, né? Formas visuais de representação de alguns dos comandos computacionais. E, durante esse curso, a gente vai entender quais são as principais estruturas, justamente, da programação. O que você não pode deixar de saber? Que são o quê? As estruturas de condição, de repetição, de loop, né, de código. Ou seja, são os conceitos fundamentais para a programação de computadores. O que é um if, o que é um else, um while e por aí em diante. Agora chegou a hora de vocês desenvolverem na prática como fazer isso. Lembra que a gente falou do algoritmo lá no início? O algoritmo para atravessar a rua, o algoritmo para fazer um bolo, né? Cozinhar um bolo. Então, agora, nesse momento, eu quero que você escreva 2 algoritmos capazes de realizar as seguintes situações-problema. Procure descrever em detalhes as diversas etapas do processo em cada um dos casos, que seria o quê? Fritar um ovo e tomar banho. O que eu preciso fazer para fritar um ovo, certo? O que eu preciso fazer para tomar banho? Eu quero que você detalhe isso em etapas sequenciais, que no final das contas vocês vão resolver o problema, que é fritar um ovo em um caso e tomar banho no outro. A aula de hoje vai ficando por aqui, eu quero agradecer e até a próxima aula.